cheio de dúvidas, ainda existe uma verdade eterna. Histórias que atravessam gerações, mensagens que transformam vidas. Este é o coração de Abraão. Um lugar onde a fé ganha voz, e a palavra se torna viva diante dos seus olhos. Prepare-se para mergulhar nas histórias que moldaram o mundo e podem transformar o seu destino. Como discernir a vontade de Deus? Quando cada decisão parece grande demais para errar. Existe um momento que todo ser humano já viveu. Você está parado diante de uma encruzilhada, com duas ou mais direções possíveis à sua frente, e o peso da escolha parece esmagador demais para ser carregado sozinho. Pode ser uma decisão de casamento, uma mudança de cidade, uma escolha de carreira que vai redefinir os próximos anos da sua vida. Um chamado ministerial que pulsa no coração, mas assusta a mente. E no meio desse peso, uma pergunta sobe do fundo da alma, com uma urgência que nenhuma outra consegue igualar. Deus, o que tu queres de mim? Essa pergunta não distingue tempo de caminhada, nível de maturidade espiritual ou profundidade de conhecimento bíblico. O crente de 3 meses e o pastor de 30 anos já estiveram diante dela com o mesmo nó no estômago. E quando a resposta não vem como esperamos, com a clareza de um letreiro luminoso no céu, o que a maioria das pessoas sente não é paz, é ansiedade, é paralisia, é a sensação de que está falhando espiritualmente por não conseguir ouvir Deus com clareza suficiente. Mas e se o problema não fosse a falta de resposta de Deus? E se o problema fosse que estamos procurando a resposta de forma errada, no lugar errado, com expectativas que não correspondem à forma como Deus genuinamente opera? Hoje a gente vai mudar isso. Vem comigo. Parte 1. O mito que está paralisando milhares de cristãos. Antes de construir qualquer fundação sólida de discernimento, preciso demolir uma crença que, apesar de parecer espiritual, é profundamente destruidora. O mito é este: existe exatamente uma escolha certa para cada decisão da sua vida. E se você errar essa escolha, você sairá permanentemente dos trilhos do plano de Deus. Esse mito transforma a busca pela vontade de Deus em um caça ao tesouro angustiante, onde há apenas um mapa correto e todas as pistas parecem ambíguas. Ele coloca sobre seus ombros a responsabilidade impossível de encontrar a única opção perfeita, e transforma qualquer incerteza em uma ameaça existencial à sua trajetória espiritual. Mas esse quadro não é bíblico. A teologia bíblica apresenta pelo menos 3 dimensões da vontade de Deus. A primeira é a vontade soberana e decretiva, o plano eterno que se cumpre infalível e inevitavelmente, incorporando até mesmo as escolhas humanas erradas. Isaías 46:10. O meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Esse plano não pode ser frustrado pelas suas decisões imperfeitas. A segunda é a vontade moral e revelada, o que Deus claramente deseja que todos os seus filhos façam e sejam, expressa diretamente nas Escrituras: santidade, amor, justiça, misericórdia. Isso não precisa de discernimento especial, precisa de obediência. A terceira é a vontade individual e direcional, a orientação específica para as decisões particulares da sua vida que a Bíblia não endereça diretamente. É aqui que o discernimento ativo é necessário. E é aqui que a liberdade entra. Para muitas decisões nessa terceira dimensão, Deus não tem um único caminho correto como uma agulha magnética para você encontrar. 2 empregos podem ambos ser dentro da vontade de Deus. 2 cidades podem ambas ser dentro da vontade de Deus. O que determina se você está dentro da vontade de Deus não é sempre qual opção específica você escolhe, mas com que coração, com que integridade, com que dependência dele você escolhe. O Deus que conhece o fim desde o princípio não é surpreendido pelos seus erros. Ele os incorpora na narrativa da sua graça. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, e décadas depois declarou: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Quando você liberta seu coração desse mito, a busca pela vontade de Deus deixa de ser uma missão aterrorizante e se torna o que deveria ser desde sempre: uma jornada de intimidade com um Pai que guia, revela, confirma e redime quando erramos. Parte 2.
o que Deus já revelou claramente. Aqui está uma verdade que vai simplificar radicalmente a sua vida espiritual. A maior parte do que Deus quer da sua vida já está escrita. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, santidade. Isso é a vontade de Deus declarada sem ambiguidade. Não precisa de revelação extra, precisa de obediência. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão em todas as circunstâncias, não apenas nas fáceis. Em tudo. Miqueias 6:8. Que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. 3 dimensões que cobrem praticamente todos os aspectos da vida. E então há Romanos 12:2, que revela algo extraordinário sobre como o discernimento funciona. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observa a estrutura. Transformação da mente primeiro, discernimento depois. O discernimento não é um evento isolado, que acontece quando você busca Deus em uma decisão específica. Ele é o produto contínuo de uma mente sendo renovada pela palavra e pelo Espírito. Quanto mais transformada está a sua mente, mais natural e claro se torna o discernimento. Isso significa que o discernimento não começa quando você tem uma grande decisão pela frente. Ele começa nos dias comuns, na obediência às coisas já reveladas, na renovação contínua da mente. Você não pode negligenciar a vontade revelada de Deus nos dias de rotina, e então esperar clareza imediata quando a grande decisão chega. Parte 3. Os pilares do discernimento bíblico. Esses pilares não são etapas sequenciais, são dimensões complementares de um processo integrado. Na prática, você vai trabalhar com vários deles simultaneamente. O primeiro pilar é a fundação da palavra. Salmos 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés, não holofote que ilumina o horizonte inteiro de uma vez. Luz suficiente para o próximo passo, mas luz confiável e infalível para esse passo. A prática concreta é a leitura meditativa com a pergunta de discernimento no coração. Que princípios bíblicos se aplicam à minha situação? Qual opção que estou considerando contradiz algo que a palavra ensina claramente? E a regra absoluta e inegociável: qualquer direção que contradiz a palavra de Deus não é a vontade de Deus. Independentemente de quão forte for a impressão, quão vívido for o sonho, a Escritura tem autoridade sobre qualquer experiência subjetiva. Sempre. O segundo pilar é a oração de dependência real. Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á dada. Peça, simplesmente peça, com a expectativa genuína de que Deus vai responder. Mas a condição é crucial. A oração de discernimento eficaz não é uma oração de cobertura, onde você já tomou a decisão internamente e está orando para formalizar o processo. É uma oração de dependência real, onde você genuinamente não sabe a resposta e genuinamente acredita que Deus pode e vai revelar a direção certa. Se você não está genuinamente aberto para qualquer resposta, inclusive a que contraria seu desejo, então começa orando por essa abertura antes de orar pela decisão. Porque Deus não confirma as nossas vontades disfarçadas de buscas pela sua. O terceiro pilar é o conselho sábio da comunidade. Provérbios 11:14. Na multidão de conselheiros há segurança. Buscar conselho não é falta de fé, é sabedoria bíblica explícita. O problema é que a maioria das pessoas busca validação, não perspectiva. Consulta apenas quem sabe que vai concordar. Um conselheiro que apenas confirma tudo o que você diz, não é um conselheiro. É um espelho com voz. O valor real do conselho está exatamente na perspectiva externa, que ilumina os seus pontos cegos. Busque pessoas com 3 qualidades: integridade espiritual comprovada, experiência relevante e coragem amorosa, que vão dizer o que precisam dizer, mesmo que doa, porque te amam mais do que amam o seu conforto.
O quarto pilar é a paz que arbitra. Colossenses 3,15. E a paz de Deus domine em vossos corações. A palavra grega para domine significa atuar como árbitro, como juiz que decide entre competidores. Paulo está dizendo literalmente: deixa a paz de Deus funcionar como árbitro nas suas decisões. Quando há uma paz profunda e persistente diante de uma direção, mesmo quando ela envolve desafio, isso é um indicador positivo. Quando há agitação e perturbação persistentes, mesmo depois de orar e buscar, isso é um sinal de aviso que merece atenção. Mas atenção! Existe diferença entre a perturbação que vem de seguir a vontade de Deus em algo difícil, como Moisés sendo chamado a confrontar Faraó, e a inquietação que sinaliza que o caminho está errado. O discernimento dessa diferença se desenvolve com o tempo e com a intimidade com Deus. O quinto pilar é a convergência. Esse é, em certa medida, o produto de todos os outros. A convergência acontece quando a palavra, a oração, o conselho sábio, a paz interior e as circunstâncias providenciais começam a apontar consistentemente para a mesma direção. Quando vários canais independentes estão dizendo a mesma coisa, a probabilidade de que seja a direção de Deus aumenta significativamente. E a convergência gera confiança para agir, porque Deus raramente dá certeza absoluta antes do passo de fé. Ele dá evidência suficiente para confiar e dar o próximo passo. A confirmação plena frequentemente vem no andar, não antes de começar a andar. Parte 4. Os obstáculos ao discernimento. Conhecer o processo correto não é suficiente se você não reconhece o que está bloqueando esse processo na sua vida. A pressa é o primeiro obstáculo. Quando há pressão para decidir imediatamente, esse sentimento de urgência artificial raramente vem de Deus. A pressa é uma das ferramentas mais eficazes do engano. Deus confirma, ele não pressiona. O coração não rendido é o segundo. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá. A condição para conhecer é querer fazer. Um coração que já está comprometido com uma direção específica, independentemente do que Deus disser, não está em posição de discernir. O discernimento genuíno começa com a rendição genuína. Senhor, qualquer que seja a tua resposta, eu a obedeço. O pecado não confessado é o terceiro. Salmo 66:18. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. O pecado mantido embota a sensibilidade espiritual e cria uma estática que dificulta enormemente ouvir a voz de Deus com clareza. A confissão honesta é frequentemente o primeiro passo necessário antes de qualquer discernimento. A ansiedade que nubla a escuta é o quarto. Quando o coração está tomado pela ansiedade, ruminando nos piores cenários, carregando o peso de tudo o que pode dar errado, o espaço necessário para ouvir Deus simplesmente não existe. Filipenses 4:6-7. Conecta diretamente a oração de entrega com a paz que permite o discernimento. Conclusão. A vontade de Deus não é um enigma a ser decifrado. Amigo, deixa eu te dizer a verdade mais libertadora sobre a vontade de Deus, que você pode carregar daqui para frente. A vontade de Deus não é um enigma escondido que Ele quer que você decore. É uma jornada de relacionamento que Ele quer que você viva com Ele. Ele não projetou o processo de discernimento para ser uma prova de QI espiritual. Ele projetou esse processo para ser uma aproximação progressiva, onde a busca pela vontade de Deus te aproxima do Deus cuja vontade você busca. Provérbios 3:5-6 não diz, descubra a vontade de Deus, e então confie nele. Diz, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A promessa não é que você vai entender o caminho com antecedência. É que ele vai endireitar as veredas enquanto você anda. O alinhamento acontece no movimento, não em paralisia, esperando certeza absoluta antes de dar o primeiro passo. Você não precisa de mais informação para começar.
Você precisa de mais rendição, mais intimidade, mais disposição de ouvir do que de falar, de obedecer mais do que de analisar, de confiar mais do que de controlar. O Deus que formou você com propósito específico, que preparou de antemão as obras para as quais você foi criado, esse Deus está comprometido muito mais do que você com o cumprimento do seu propósito para a sua vida. Quero orar com você agora. Pai, eu reconheço que o meu maior problema não é falta de informação, é falta de rendição. Hoje eu escolho render o meu desejo de controlar o resultado desse processo. Abre os meus olhos para o que a tua palavra já revelou. Aquieta a minha ansiedade, para que eu possa ouvir a tua voz. Manda pessoas sábias para o meu caminho. Confirma a tua direção de formas que eu possa reconhecer. E acima de tudo, que o desejo da minha vida não seja apenas saber a tua vontade para essa decisão, mas conhecer a ti. Porque o que começa em ti, sempre termina certo. Em nome de Jesus. Amém. Ele não está te escondendo a sua vontade como um teste cruel. Ele está te convidando para o processo de descobri-la, como uma jornada de intimidade. Aceita esse convite. Hoje, com todo o coração. Se essa palavra chegou no momento certo para você, faz 3 coisas agora. Curte o conteúdo. É simples e ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa. Comenta aqui embaixo. Qual decisão você está enfrentando agora que mais precisa de discernimento? Ou deixa um amém, se essa palavra te alcançou. Lerei cada comentário. Compartilha com alguém que está paralisado diante de uma encruzilhada. Uma palavra sua pode mudar a trajetória de quem você ama. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem palavra nova para a sua caminhada com Deus.